Ninguém acreditava na Juliana, nem os amigos, nem a família e por muito tempo nem ela mesma. Mas o que ninguém via era que dentro dela existia algo prestes a despertar. Algo silencioso, quase invisível, mas poderoso o suficiente para mudar completamente a sua vida. E talvez a sua também. Juliana vivia no automático. Acordava cedo, enfrentava uma rotina cansativa, trabalhava em algo que não amava e voltava para casa com a sensação de que estava apenas sobrevivendo. Não havia brilho nos olhos, não havia expectativa, apenas dias repetidos. E como muita gente, ela começou a acreditar que aquilo era o máximo que poderia alcançar. Que grandes sonhos eram para outras pessoas, não para ela. Até que, em uma noite comum, enquanto estava sozinha no quarto, algo mudou. Não foi um milagre, não foi uma oportunidade inesperada. Foi apenas um pensamento. Um pensamento simples, mas que carregava uma força absurda. E se eu estiver pensando pequeno demais? Aquela pergunta ecoou na mente dela de um jeito diferente. Pela primeira vez, Juliana não culpou o mundo nem as circunstâncias. Ela olhou para dentro e naquele momento algo virou a chave. No dia seguinte, tudo ao redor continuava igual. O mesmo trabalho, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Mas dentro dela, algo tinha mudado. Juliana decidiu que não iria mais aceitar aquela realidade como definitiva. Ela começou a estudar, mesmo cansada. Começou a aprender coisas novas, mesmo sem saber se daria certo. Começou a acreditar, mesmo sem ter provas, e isso incomoda muita gente, porque quando você decide crescer, automaticamente você se distancia de quem escolheu ficar parado. Vieram críticas, dúvidas, até risadas, pessoas dizendo que ela estava perdendo tempo, que aquilo não ia dar em nada. E por alguns momentos ela quase acreditou nisso, quase desistiu. Quase voltou para a zona de conforto que, na verdade, nunca foi confortável de verdade. Mas dessa vez foi diferente. Juliana entendeu que pensar grande não é sobre ter resultados imediatos. É sobre sustentar uma visão quando ninguém mais vê. É sobre continuar, mesmo quando parece não fazer sentido. É sobre confiar no processo quando tudo ainda está escuro. E então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Não de forma mágica nem rápida, mas real. Uma pequena oportunidade apareceu, algo que antes ela ignoraria por medo. Mas dessa vez, ela tentou e conseguiu. Aquilo não transformou a vida dela de uma vez, mas transformou algo muito mais importante, a mentalidade dela. E quando isso muda, tudo começa a se alinhar. Juliana passou a enxergar possibilidades onde antes via limites. Passou a agir com mais confiança, passo a passo, erro após erro, aprendizado após aprendizado, até que um dia, aquilo que parecia impossível começou a se tornar realidade. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. A maioria das pessoas não fracassa porque não tem capacidade. Elas fracassam porque nunca se permitiram pensar grande o suficiente para agir diferente. Juliana não era especial. Ela não tinha vantagens, nem sorte extraordinária. O que ela fez foi decidir acreditar antes de ver. E isso muda tudo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se limitou antes mesmo de tentar? Quantas vezes você disse para si mesmo que não era capaz, quando na verdade nunca se deu a chance de descobrir? Quantas oportunidades você deixou passar simplesmente porque parecia grande demais para você? A história da Juliana não é sobre sorte, é sobre decisão. A decisão de não aceitar uma vida pequena quando existe um potencial enorme esperando para ser explorado. E talvez nesse exato momento você esteja como ela estava, cansado, desmotivado, achando que nada vai mudar. Mas a verdade é simples. Enquanto você continuar pensando pequeno, sua vida vai continuar pequena. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é a forma como você pensa. E tudo começa com uma escolha. Agora eu quero saber de você. Você vai continuar vivendo do mesmo jeito ou vai decidir mudar sua mentalidade a partir de hoje? Comenta aqui embaixo. Eu escolho pensar grande.
Escreve isso como um compromisso com você mesmo. Não é só um comentário, é o primeiro passo de uma nova fase. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar exatamente o que precisa para transformar sua forma de pensar e, consequentemente, sua vida. Porque no final das contas, o mundo só muda para quem tem coragem de pensar além do que sempre pensou. E talvez hoje seja o dia em que tudo começa para você.